Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Será que nós espíritas podemos fazer a oração Pai Nosso? É o que nós iremos ver agora no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, oração dominical. Por que dominical? Conforme consta no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, e no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4, satisfazendo o pedido de seus discípulos que desejavam aprender a orar, Jesus iniciou a rogativa dizendo assim: Pai nosso que está nos céus. Rogativa porque ele rogou a Deus. Por isso, essa oração ficou conhecida como Pai Nosso, mas ela também é chamada de oração do Senhor ou ainda oração dominical, já que os discípulos chamavam Jesus de Senhor, que quer dizer Dominus em latim. Viram? Sendo cristãos como somos, já que seguimos os ensinamentos de Cristo, podemos sim fazer a oração Pai Nosso, já que nesta oração iremos encontrar o resumo de todos os deveres do homem. Ela é uma profissão de fé. Encontraremos nela o pedido das coisas necessárias para a nossa existência e ela é o princípio da caridade. A única coisa que nós pedimos é que ela não seja feita de forma maquinal, decorada, só da boca para fora, sem sentimento, sem entender o que Jesus quis dizer em cada palavra. Então, Jesus ensinou, seguimos os ensinamentos do Mestre Jesus, por isso somos cristãos, podemos fazer a oração Pai Nosso. Para o nosso estudo, faremos uma adaptação especial conforme o entendimento espírita. Então vamos começar com a invocação. Invocar, rogar, chamar em auxílio, em socorro, um pedido. Pai Nosso que está nos céus. Aqui, quando Jesus diz Pai Nosso que está nos céus, ele quer dizer que, acima de tudo, Deus é o nosso Pai, Criador dos homens, do universo, da natureza. Para Deus, todos somos os seus filhos amados, abençoados. Então, Jesus nos explica que somos no mundo uma só família e, por isso, somos todos irmãos com o dever de ajudar uns aos outros. As petições. Petição é o pedido feito a Deus de forma sincera e humilde, encontrado dentro da oração. Nesta oração, nós iremos encontrar 6 petições. Santificado seja o teu nome. Jesus quis dizer que tudo que a gente tem, tudo que a gente vê, tudo que a gente vive, pertence a Deus. Por isso, devemos lembrar que estaremos santificando o seu nome sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer. Quando aceitamos o chamado que Jesus Cristo nos fez para levarmos conhecimento ao mundo espiritual e vivenciarmos aquilo que aprendemos no Evangelho, lembram que não basta saber o que é certo, é preciso fazer? Pois bem, quando fazemos isso, quando vivenciamos os ensinamentos contidos no Evangelho, estamos cumprindo com as leis de Deus e, assim, estamos constantemente santificando o seu nome. Venha a nós o teu reino. Aqui Jesus quis dizer que o reino de Deus é amor, e só pelo amor este reino brilhará entre os homens para sempre. Jesus rogou ao Pai Celestial, sabendo que só o plano de Deus pode conceder-nos a verdadeira felicidade. Mas Jesus, ele não ficou só pedindo, venha a nós o vosso reino. Nada disso. Ele foi lá e espalhou as bênçãos da paz e da felicidade, a fim de que os homens se fizessem melhores.
Uma locomotiva não corre sem os trilhos adequados. Um automóvel não avança sem a estrada que lhe é própria. Nós precisamos levantar, ir lá e fazer os trilhos e a estrada, não é? Portanto, o auxílio celeste reclama, pede o nosso esforço. Sem a bondade em nós, não poderemos sentir a bondade de Deus ou entender a bondade dos nossos semelhantes. Então, não podemos ficar só pedindo, temos que levantar e fazer a nossa parte. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus está expressa em suas leis, que sábias e bondosas visam o progresso e o bem-estar dos seus filhos. Quando o homem entender isso e entender que sem Deus nada pode, observará as leis divinas e se submeterá sem se queixar ao que ele determina. O melhor projeto é o que a sabedoria divina fez para cada um de nós. Portanto, devemos ser trabalhadores educados a fim de concretizar esse projeto sem perturbar os nossos irmãos. Devemos estar certos que cada um aqui cumpre a obrigação que lhe compete. Então, sejamos os melhores naquilo que estamos fazendo, atendendo às determinações do nosso Pai Celestial. Que seja feita a vontade dele e não a nossa. Ele sabe o que precisamos, ele sabe o que é melhor para nós. Nem tudo que nós queremos é aquilo que estamos precisando. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus quis dizer que Deus nos proporciona dentro do universo tudo o que nós precisamos para viver. Porém, sabemos que será com o nosso trabalho que tiraremos do universo o que nos for necessário. Portanto, que não nos falte os meios para trabalhar, como a saúde, a inteligência, a força de vontade, o querer, ou buscar por aquilo que se quer através de muito esforço e dedicação, para que possamos ter o necessário à nossa sobrevivência. E como nem só de pão vive o homem, ou seja, nem só de coisas materiais vive o homem, que Deus nos conceda também sustento espiritual, que nos garanta harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme sobre o alicerce do bem, que nos guarde contra as maldades e que nos ajude a sermos exemplos de compreensão e fraternidade. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Sendo imperfeitos, erramos. Por isso, aqui pedimos a Deus novas oportunidades e que Ele nos dê o seu perdão. Mas nós nos dispomos também a dar novas oportunidades aos que falharem conosco, pois eles também erram e precisam, como nós, de compreensão e ajuda. Por isso que quando falamos perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, não estamos apenas à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tentações são as tendências que nos levam a agir de modo inferior. Isto porque nos parece algo agradável ou de lucro fácil e que não trará nenhuma responsabilidade. São frutos da nossa ignorância espiritual, por isso sempre irão surgir em nosso caminho. Mas a bondade infinita de Deus não vai permitir que venhamos cair quando em tentação, quando nos esforçarmos, colaborando de alguma forma com o auxílio incessante de nosso Pai.
É indiscutível que a providência divina nos ajudará constantemente, livrando-nos do mal. Entretanto, espera encontrar em nós os valores da boa vontade. Então, para não cairmos quando em tentação, devemos procurar o bem, cultivar o bem sem cessar, lembrando que não há colheita sem a plantação. Bem, alguns costumam finalizar esta oração dizendo assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Mas esse trecho não foi pronunciado por Jesus, nem consta das passagens evangélicas. É uma adição de influência litúrgica, ou seja, da Igreja Romana. Espero que tenham gostado. Este foi o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Coragem, fiquem com Deus e não se esqueçam. Vão lá e façam acontecer. Não fiquem esperando que as pessoas façam por você. Enfrentem as dificuldades da vida de frente. Coragem, porque é isso que Deus quer da gente. Coragem. Bom, até uma próxima oportunidade. Tchau!